Quinta-feira, 23 de julho de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada, filtrada. Então já dá aquele like, favorito o Café no seu player de podcast ou no YouTube, para receber notificação toda manhã, bem cedinho, quase sempre às 4, 5 da manhã, o podcast está indo pro ar. Hoje eu vou falar sobre ingressos para a Copa Davis, Brasil e Suíça, começa a pré-venda hoje, quinta-feira. Vou falar sobre um convite para o Guto Miguel no ATP 500 de Washington, que ele não vai jogar. E hoje também tem cafezinho de boteco, que volta nessa semana mais leve assim, dá para fazer umas coisas assim. E hoje eu vou falar sobre as rivalidades que eu vi e gostei mais do tênis. Tem uma feminina e 4 masculinas nessa lista. Mas vamos de Copa Davis primeiro. Começa hoje a pré-venda dos ingressos para a Copa Davis, para o duelo entre Brasil e Suíça, que vai ser no Rio de Janeiro, 18 e 19 de setembro, na Farmácia Arena, a famosa Arena da Barra. E lembrando que é a mesma semana do SP Open, né? E essa pré-venda, que segundo o site da CBT, vai até sexta-feira, dia 25. Mas sexta-feira é dia 24, então não sei dizer exatamente o que é o que. Coisas da comunicação da CBT, vocês já sabem o que eu acho, né? Sempre errando coisas básicas. Aliás, o site também diz que a venda para o público geral começa na segunda-feira, dia 28, mas segunda-feira, dia 27. Mas olha que louco, né? O site diz que a pré-venda começa hoje, quinta-feira, dia 23, então aí eles acertaram a data. Até fui olhar o calendário para ver se eles confundiram o mês, mas não, só erraram as informações mesmo. E aí eu nem sei qual é o certo para informar. Eu estou imaginando que essa pré-venda vai ser hoje e amanhã, quinta e sexta, e que segunda começa a venda para o público geral. Mas eu acho, né? Eles colocaram as datas que não estão batendo com os dias do mês, com os dias da semana, né? Então, e nem sei qual é o certo para informar, porque eu só fui reparar isso agora, 11 horas da noite. O release da CBT chegou 10h35 no meu e-mail. E eu só fui preparar o conteúdo para gravar o podcast 11 da noite, e aí já não tinha mais ninguém para consultar, né? Aliás, essa mesma página da CBT diz lá no finzinho também que o duelo da Davis é 18 e 19 de agosto, mas na verdade é 18 e 19 de setembro. Ou seja, erraram e erraram muito. Mas enfim, essa pré-venda é para quem fez o pré-cadastro que foi divulgado antes pela CBT nas redes sociais. E os preços do primeiro lote de ingresso, atenção que é o primeiro lote, vou falar sobre isso daqui a pouco. Os preços são os seguintes: o mais barato custa R$300, o valor cheio, para os 2 dias de confronto, essa é valor da entrada inteira. Tem uma opção de meia entrada solidária, para quem entregar 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento, e aí sai por 150, que é metade, né, exatamente. E os ingressos mais caros, que são cadeiras retráteis, setor norte e sul, custa R$990 também, valor cheio. Também tem a opção de meia solidária para esse setor, né? Infelizmente, a CBT não informa quantos ingressos estão disponíveis nesse primeiro lote, não diz quantos lotes serão e nem diz qual vai ser o preço nos lotes seguintes. Eu não costumo falar muito sobre preço de ingresso de tênis, eu não costumo reclamar, nem criticar, nem nada, porque eu acho o seguinte: quem faz evento faz porque quer ganhar dinheiro e aí cobra o que acha que deve cobrar para ganhar, né? E às vezes acontece como aconteceu no La Open, aquele Challenger de São Paulo, que cobraram uma fortuna e não vendeu nada e ficou um evento vazio. Vai acontecer. E aí eu vou falar depois, evidentemente. A exibição do Alcaraz com o João Fonseca, que vai ser no fim do ano, no estádio do Palmeiras, cara, vendeu horrores e estava bem caro. Então, parabéns para eles, acertaram ali. Ainda tem ingresso à venda, mas aqueles ingressos de mais de R$4.000. O SP Open ainda tem ingresso disponível. O UTS não teve nem metade do Maracanãzinho na quinta-feira. Sexta e sábado, mais gente, né? 8.000 pessoas, segundo um dos organizadores que foi no meu Instagram e deixou essa informação lá. Aliás, ele foi até reclamar de algo que eu comentei e reclamou errado porque ele não viu a data do meu post. Mas essa é outra questão, deixa que eu me entendo com eles. Mas, enfim, voltando ao assunto. Eu não costumo criticar preço de ingresso, né, quando é ingresso de promotora particular, independente, porque cada promotor está fazendo o seu negócio ali, sabe quanto custa, ou pelo menos, né, deveria saber.
quanto custa e como precificar as coisas. Nesse caso, como é um evento organizado pela CBT, não tem promotora, e a CBT é uma instituição sem fins lucrativos, a obrigação da CBT primeiro é desenvolver o tênis no país. Então, nesse caso, eu gostaria que tivesse mais informação sobre esse processo de venda, né? Não acho que a gente tem que comparar venda de ingresso de show, de promotora, qualquer evento que seja, pode ser esses shows, esses festivais de comida, food, não sei o quê, pode ser show do Justin Bieber, do Harry Styles, o que for. Não acho que não acho que tem que ser a mesma regra para promotora independente e confederação. Acho que tem que ser diferente, né? Gostaria que tivesse mais informação, mas aí a gente volta para aquela questão, CBT, informação, enfim, né? Já vim falando bastante sobre isso. Mas esses são os valores, né? Eu coloquei a lista completa com todos os setores, todas as sessões, estão nos meus stories, estão no meu Instagram, mas vocês também acham no site da CBT, acho que vai estar no Instagram da CBT também, enfim. Mas lembrando que nessa pré-venda só pode comprar quem fez o pré-cadastro, tá? Para quem não fez, a venda geral abre na segunda-feira, eu acho, né? E vamos falar sobre Guto Miguel, uma notícia que pipocou durante o dia ontem, quarta-feira, postada pelo jornalista americano Ben Rothenberg. Segundo ele, o ATP 500 de Washington queria dar um wildcard para o Guto Miguel, mas não foi possível por problemas de visto do brasileiro. Eu consultei a assessoria da Rede Tênis Brasil, que é o grupo, né, que o Guto treina, e a resposta foi que eles não vão falar sobre o assunto. Isso me sugere que é verdade, porque se não fosse, imagino que eles desmentiriam. Além disso, o Ben Rothenberg é um cara super confiável, ele não costuma errar nesse tipo de coisa, né, ao dar informação. Eu discordo de muitas opiniões do Ben Rothenberg, né, muito principalmente sobre o que ele fala sobre melhor de 5, ele é radicalmente contra jogos em melhor de 5 sets, nos slams, inclusive. Mas ele é um ótimo jornalista, faz muito bem o trabalho jornalístico, que é apurar e dar notícias corretas. Então fica aqui o registro, né? Uma pena que o Guto não possa jogar esse ATP 500, que seria uma ótima chance, como foi uma ótima chance para Naná jogar o Masters 1000 de Madrid, jogou o quali lá, se eu não me engano. E uma pena que a RTB não tenha se manifestado para esclarecer o assunto. O espaço aqui está aberto, se alguém de lá quiser conversar, mandar áudio, falar sobre. Eu acho que é sempre mais legal esse tipo de transparência, principalmente vindo de um instituto que, cara, o RTB, no site deles, tem informação sobre estatutos, sobre balanços, relatórios financeiros, informações sobre projetos incentivados. O RTB é muito bom nisso, né? É uma pena que não tenham falado nesse caso do Guto. E como tem pouca coisa para falar hoje, vamos para o cafezinho de boteco? Depois eu termino com uma pergunta de um apoiador aqui. Mas lembrando, gente, cafezinho de boteco é aquela sessão para falar de amenidades, fazer listas, citar curiosidades, aquelas coisas que a gente fala num barzinho sem pretensão de falar sério demais. Então, repito, não levem isso aqui a sério demais, gente. Concordem, discordem. Se eu botar esse corte no Instagram, comentem, mas sem estresse, tá? Por favor. Quem mandou a sugestão de assunto de hoje foi o Rômulo Alcoforado. Ele pediu para eu listar minhas 5 rivalidades favoritas do tênis e o porquê dessas escolhas. E eu vou citar rivalidades que eu vi, tá? Não são as que eu conheço, não são as que eu li, não são as que eu acho mais importantes necessariamente na história do tênis, são as que eu vi. Então a gente está falando de 90 e pouquinhos para cá, tá? 1990 e pouquinhos para cá. Mas vamos lá. Vamos botar em ordem dessa vez, tá? Número 5, Alcaraz e Sinner. É atual, é banal, mas assim, já são 17 jogos, 9 finais e um par de jogos espetaculares, né? Um jogo de quarta de final do US Open que o Sinner teve match point, um jogo de 5-7 sensacional, com pontos lindos e cheio de drama, e a final de Roland Garros 2024 que teve, ou 2025, foi do ano passado, né? Já parece que faz mais tempo. Mas final de Roland Garros 2025, aquela que o Sinner teve 3 match points, não conseguiu fechar e termina no tie-break do quinto set, um jogaço. Melhor jogo do ano passado, melhor jogo dos últimos anos. E acho que vai ser a rivalidade, né? Óbvio que, imaginando que o Alcaraz vá voltar a jogar e voltar em boa forma, tudo leva a crer que ainda vai ser a grande rivalidade do tênis, pelo menos nos próximos anos, ou pelo menos até que alguém
seja João Fonseca, seja Rafael Roda, seja Rogue Rune, seja, né, não sei quem mais, o Jakub Menschik, ou sei lá, até que alguém chegue perto do nível deles para, né, dar uma equilibrada, mas hoje tudo indica que ainda são os caras que vão estar aí brigando por coisas grandes e que vão proporcionar jogos, né, lindos, espetaculares. Então, é meu quinto lugar das rivalidades que eu vi, lembrando. Número 4, Serena Williams e Maria Sharapova. São 22 jogos, 20 vitórias da Serena e 2 da Sharapova. Não é exatamente uma rivalidade, talvez, né? Não sei se alguém falou uma vez que só é uma rivalidade quando a Sharapova começar a ganhar jogo. Se bobear, foi até a Sharapova que falou isso, eu tô confundindo aqui agora. Mas o fato é que eram sempre jogos legais de ver, porque a Serena jogava com sangue nos olhos contra a Sharapova de um jeito que ela não jogava contra a maioria dos adversários. E era muito interessante ver. Eu gostava muito quando as duas iam se enfrentar. E a história dessa rivalidade é que a Serena vence o primeiro jogo, que, se não me engano, Miami ou Indian Wells, de 2004. E aí tem final de Wimbledon, a Sharapova vence. No mesmo ano, a Sharapova ganha um jogo no Finals. E depois a Serena ganhou 19 jogos seguidos. Acho que ali a coisa muda. A Sharapova, que de repente na primeira impressão não teve, né, esse susto, não teve esse senso de urgência de jogar aquela final de Wimbledon achando que corria o risco de perder. A Serena, né, parecia no papel muito superior. E de repente perdeu ali, viu a Sharapova comemorando, e a Sharapova ganhou muita atenção. Acho que feriu o ego da Serena também. E a Serena jogou horrores no resto dessa rivalidade. Foi um negócio absurdo, 19 vitórias seguidas, e depois dessas derrotas de 2004 ela nunca mais perdeu, né? Inclusive teve aquela vitória na final de Londres 2012, que foi 6-0 e 6-1 para a Serena. Aquilo foi uma enormidade. Aquilo foi o ápice do Serena contra a Sharapova. Foi realmente impressionante. Então essa aí entra na minha lista como número 4. Número 3, Nadal e Djokovic. Vocês devem estar surpreendendo agora, achando que seria o número 1 da minha lista, ou o número 2, mas não é. Óbvio que em número de partidas é super relevante, que foram 60 jogos, e em equilíbrio também, 31-29 para o Djokovic. Foram 28 finais, o que é um número relevante também, e 15-13 para o Djokovic nesse head-to-head. Foram 9 finais de slam, que é bastante coisa, e aí o Nadal ganha 5-4. Então é uma rivalidade que entra na minha lista porque tem muita importância, evidentemente, e tem meia dúzia, alguns jogos espetaculares, né? Teve a final do Australian Open de 2012, aquele jogo de 5 horas e cacetado. Teve a semifinal de Roland Garros de 2013, que é um jogo de 5 sets, que não é final de slam. Eu estava, inclusive, vendo esse jogo essa semana, e esse jogo tem um peso tão grande na rivalidade, e o nível de jogo é tão alto, que eu me perdi me perdi, assim, modo de dizer, vendo essa partida, e quando acaba o jogo eu fico esperando a cerimônia de premiação, mas na verdade era uma semifinal, e óbvio que eu sabia que era semifinal, mas esqueci por um momento, né, pela vibração, pelo peso da coisa ali. Mas foi um jogaço. Tem também a final do US Open 2011, que para mim é a melhor final de 4 sets que eu me lembro de ter visto. Foi um jogaço, assim, de pontaços de um nível altíssimo durante pelo menos os 3 primeiros sets. Teve a semifinal de Wimbledon 2018, que eu acho que foi um dos melhores jogos entre eles em nível de tênis do começo ao fim, ou talvez o melhor, sabe? E foi uma semi também. Teve a semi de Madrid 2009, que foi um jogo melhor de 3 sets e tem mais de 4 horas de duração, e o Nadal salva 3 match points, eu me lembro bem. Então tem um punhado de jogos lindos aí nessa coisa. Tem uma coisa que me falta nessa rivalidade, e é por isso que eu coloco as 2 outras rivalidades à frente. E o número 2 da minha lista é Agassi e Sampras. Eu era um fanzaço do Agassi, eu odiava quando ele jogava com o Sampras, porque ele perdeu a maioria dos jogos, o head-to-head é 20-14. Foram 16 finais, 9-7 para o Sampras, e 5 finais de slam que o Sampras ganhou 4. Né? Mas essa rivalidade, embora a gente olhando dos números não seja tão equilibrada quanto Nadal e Djokovic, ou não tenha tantos jogos espetaculares quanto Nadal e Djokovic, ela tem contraste, e contraste para mim é um negócio que é fantástico. Olhar, era o que eu estava falando sobre a Evert e a Navratilova, que inclusive não está nessa lista porque eu não vi,
pessoalmente, eu sei a história, sei da relevância, e talvez em relevância histórica seja maior que todos os dessa lista, mas eu não vi, essa é uma lista só de jogos, né, das rivalidades que eu vi, mas tinha contrastes ali, contraste de jogo, contraste de personalidade, e Agassi e Sampras tinha isso, e isso coloca em quadra algo muito maior do que o jogo, o nível técnico, leva o fã de tênis mais para dentro da coisa, sabe? Envolve mais o fã de tênis, polariza mais o que tem seu lado bom quando, né, não entra no nível de falta de educação e tal. E na época não tinha redes sociais, era outro ambiente para os fãs de tênis, era uma coisa muito mais saudável. E o Agassi e Sampras, né, tinham essas diferenças de personalidade. O Agassi foi um cara que apareceu muito, né, se expôs muito como ícone fashion, como, né, algo novo, diferente no tênis, roupas diferentes, usou jeans, usou camisa de botão, usou coisas diferentes, usou peruca até depois, né, mas usou óculos, camisa rosa. E o Sampras sempre com uma linha, os dois vestindo Nike, mas o Sampras sempre com uma linha mais clássica, tradicional, branco, listras aqui e ali, mas uma coisa muito mais comportada. E era o perfil dele, ele era um perfil mais, ele era low profile, mais caladão, aparecia pouco. Então esse contraste valia muito. E claro, a questão do jogo, né? Um cara que sacava e voleava, o outro que jogava no fundo de quadra e com uma potência e com uma devolução de saque monstra. Então tinha essa batalha ali e eram jogos muito legais de ver, porque tinha todos esses elementos, né? Repito, não tem a quantidade de jogos históricos espetaculares como Nadal e Djokovic, mas tem esse contraste que para mim é um negócio muito mais interessante de ver. E repito, a gente está falando de cafezinho de boteco, gente, então discordem à vontade, não tem estresse aqui. É só minha opinião, é meu jeito de ver as coisas, meu jeito de gostar das coisas. É puramente pessoal, não estou aqui debatendo a seriedade ou o valor histórico de uma rivalidade da outra, ou se eu fosse fazer uma lista se eu fosse fazer uma lista pro Hall da Fama do tênis, provavelmente eu faria muita coisa diferente. Mas estou falando aqui de coisas pessoais, né? Não estou falando em termos históricos ou nada sério demais. E número 1 da minha lista, acho que já ficou óbvio agora, né? Depois de vocês verem os 4 antes, Federer e Nadal, claro, foram 40 jogos, 24 finais, inclusive em proporção, tem mais final de Federer e Nadal do que Djokovic e Nadal. Então, mais de 50% desses jogos foram finais, e isso é muito grande, né? O Nadal ganhou a maioria, 14-10, no head-to-head total é 24-16, e foram 9 finais de Slam com 6-3 para o Nadal. E alguns jogos grandes, espetaculares, memoráveis. Acho que a final de Wimbledon 2007 é um jogaço. A final de Wimbledon 2008, melhor ainda. A final do Australian Open de 2009 é um negócio fantástico, com o Nadal ganhando em 5-7, depois de ter jogado 5 horas na semifinal com o Verdasco, morto, e foi lá e ganhou. E depois a final de 17, que é uma final de redenção, de virada, de mudança de roteiro pro Federer, né? Outra final em 5-7 contra o Nadal, teve uma quebra abaixo no quinto, parecia que a história ia se repetir, e o Federer inverte a situação ali, faz um quinto set espetacular, soberbo, ganha e muda, né, muda a direção da rivalidade, ele passa a ganhar do Nadal né, com mais frequência a partir dali. Então tem 4 jogos aí que para mim estão entre os 4 melhores jogos que eu vi na vida, e óbvio, né, todo o contraste de estilo de jogo, de personalidade, tem um quê de Agassi e Sampras aí também, né? O Nadal aparece no circuito jogando de calça ali no joelho, usou camisa sem manga, cabelo comprido. O Federer, um cara muito mais low profile também, de usar roupas mais clássicas, um estilo de jogo bonito, clássico, e o Nadal com um super spin, deslizando, saibro, roupa suja. Então esses contrastes todos foram apaixonantes, né? Polarizaram o tênis de uma maneira e levaram o tênis a um público muito maior. Tanto que outro dia a gente estava discutindo aqui no café também sobre por que o Djokovic tinha menos fãs, ou, né, menos atenção ou menos carinho do mundo do tênis do que Federer e Nadal. O Djokovic chega depois. Então, quando o Djokovic chega, esses dois já estavam polarizando o negócio. O Djokovic conquista seus fãs, mas a maioria sempre foi Federer ou Nadal.
E, inclusive, em um certo momento, os fãs do Federer torcem pro Nadal contra o Djokovic, os fãs do Nadal torcem pro Federer contra o Djokovic, né? Tem um pedaço aí, principalmente no fim da carreira dos dois. E os fãs de Federer e Nadal passaram a se entender melhor no fim dessa história. Mas, cara, o valor comercial, o valor que essa rivalidade agregou pro tênis, acho que não tem igual na história. E agora eu tô falando quase sério aqui, porque, né, não dá para pensar nisso em outras rivalidades, na abrangência e foi um momento em que pegou o surgimento de redes sociais, expansão do tênis, o streaming, tudo isso veio nessa época, durante essa rivalidade forte de Federer e Nadal. Então tem um peso grande, né? E tudo isso chega num ápice, eu acho que ali quando tem a primeira Laver Cup em 2017, que eles jogam duplas juntos e é um negócio que chama a atenção de uma maneira absurda. E depois, claro, tem a despedida do Federer, com ele jogando dupla de novo, os dois chorando de mãos dadas, aquela cena ali. Inclusive eu tenho essa foto aqui do meu lado, não dá pra ver agora na câmera, mas eu tenho essa foto enquadrada, autografada pelo Nadal. E cara, essa rivalidade aí, eu acho que, né, em peso, não tem os números de Nadal e Djokovic, mas o peso pra mim é muito maior. Agora, rivalidades que eu podia ter colocado aí. Podia ter colocado Federer e Djokovic, que eu acho que tinha um elemento ali. O Federer e o Djokovic nunca se bicaram, na verdade, né? Entrevistas aqui e dali, o Federer deu umas espetadas no Djokovic em alguns momentos, o pai do Djokovic dava umas espetadas no Federer, o Djokovic falava menos, mas eles nunca se bicaram. Então tinha essa coisa um pouquinho mais hostil quando eles, né, se enfrentavam. E também alguns jogos sensacionais, a final de Wimbledon 2019, do 40-15. Podia ter falado do Agassi e Becker, que eu vi, mas muito pouco lá atrás. Também tinha um contraste de estilo, era legal, e tinha a coisa do Becker provocar o Agassi com a Brooke Shields, falar da mulher dele, enfim. Tinha um aspecto extra-quadra ali que era interessante, mas eu acho que também não tem peso para eu comparar com essas que eu coloquei. Iga e Sabalenka eu pensei, mas elas nunca jogaram uma final, então essa é a rivalidade que nunca existe, nunca foi uma rivalidade, na verdade, né, com o peso. Elas brigaram ali pelo número 1 do mundo por alguns anos, foram os melhores do circuito ali por, sei lá, se a gente pegar as duas juntas, 4 anos, 5 anos, mas não tem final, então não tem algo a mais nessa rivalidade. Eu pensei em Sabalenka e Rybakina, que tem mais jogos, mas também e algumas finais, mas não acho que tenha esse peso todo. Pensei em Serena e Venus, mas foram alguns jogos que nunca pegou fogo, sabe? Toda vez que elas estavam em quadra, havia esse comentário de tipo, cara, elas são as melhores do mundo, mas o jogo não esquenta quando elas estão ali, elas não vibram igual, né, ou não vibram como vibrariam se estivessem enfrentando outros adversários. E tinha um pouco disso, eram jogos sempre mornos entre elas, então não dá para chamar de rivalidade, acho que na melhor, sabe, no melhor uso da palavra. E aí, claro, tem rivalidades importantíssimas que eu não vi, que eu teria colocado se fosse uma lista, né, de rivalidades importantes, e não das que eu vi, mas tipo Borg contra McEnroe, tem todo o contraste ali, tem toda a história. Os filmes cobriram muito bem essa parte histórica. Podia colocar McEnroe contra Connors, podia colocar Laver contra Rosewall, que jogaram 164 vezes, e Rosewall era um cara que, né, instigava o Laver, que ganhava com frequência do Laver, e a gente está falando de dois dos maiores nomes da história do tênis. Então, em quantidade de jogos, é uma coisa absurda, e pega dois períodos, né, tanto o amador quanto o profissional, e jogos importantes. Se fosse fazer uma lista de 10 mais, uma lista histórica, essa rivalidade estaria com certeza. Evert Navratilova, que eu falei agora há pouco, Steffi Graf contra a Mônica Seles, que durante um tempo foi muito importante, muito, né, quente, tanto que terminou com aquela história do cara invadindo, dando uma facada na Mônica Seles. Era um fã da Steffi Graf, terminou de uma maneira, né, não terminou ali, mas enfim, teve esse episódio trágico na rivalidade. Teria colocado se eu tivesse visto mais. Eu vi pouco, sabe, era uma época que não tinha tanto tênis na TV e eu também não acompanhava com tanta frequência. Mas podia ter colocado aí, por exemplo, né, se eu tivesse visto um pouco mais, eu colocaria no lugar de Alcaraz e Sinner, né, sem problema nenhum.
De repente, até assim, se eu tivesse visto mais na frente de Serena e Sharapova, porque era uma rivalidade com mais rivalidade. Né? Serena e Sharapova eu coloquei mais porque eu gostava de ver e eu achava que gostava de ver a Serena jogando naquela vibe, sabe? Mas mais por isso. E tá aí minha lista. Gente, comentem, né? Mandem no grupo do Telegram lá o que vocês acharam, quais são suas rivalidades. É um assunto interessante, bem interessante. Gostei muito. Obrigado, Rômulo, por mandar a sugestão. Para terminar, uma pergunta de um apoiador que foi do Rui Mendes, foi o único que mandou pergunta ontem. Ele escreve assim: garimpar jogadores com o biotipo correto por todo o Brasil e iniciá-los no tênis é algo que já foi feito, como o vôlei faz? Não sei se já foi feito, Rui, eu acho que não. Né? Garimpar por quem? Pela CBT? Certamente não. Não sei se algum clube tem essa iniciativa de procurar e tal, não sei se há esse filtro por biotipo, por, sei lá, meninos ou meninas mais altos, não sei. Mas que eu saiba, não, tá? Também não sei do vôlei. Talvez a Sara no grupo possa falar com mais propriedade sobre isso. Eu sei muito pouco de vôlei para falar com propriedade, para me arriscar a falar aqui. Eu falaria bobagem, certamente, tá? Faz muito tempo. Eu cobri vôlei lá por 2005, 2006, na época que eu ia fazer jogo do Rexona, antigo Rexona, lá no Tijuca Tênis Clube. Mas, cara, eu não tenho né, propriedade para falar de vôlei aqui. Mas é isso, gente. Obrigado por quem ficou até aqui. Voltamos amanhã com a programação normal. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Um abraço.